Sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, fazendo a correção do dever de casa e avançando um pouquinho também no conteúdo, tá bom? Eu vou começar a aula pedindo para que vocês abram a apostila na página 14, porque nós vamos fazer juntos a correção da questão 5, que foi deixada como dever de casa na aula passada, beleza? Bem, a questão 5 diz assim, ó. As frases abaixo deverão ter suas lacunas preenchidas conforme o modelo. Então, a gente tem aqui a letra A como modelo para para guiar, né, o exercício, né? Então, vamos lá. Letra A. A vida não é constante, é inconstante. Então, percebam que foi escolhido um adjetivo, né, inconstante, que é o mesmo, que expressa o mesmo sentido que não é constante, né, que aparece aqui na primeira afirmação, tá? Então, a vida não é constante, é inconstante, né, que é o contrário justamente de constante. Apresentou um texto sem mácula, ou seja, um texto imaculado, não é isso? Um texto sem mácula é um texto imaculado. Um argumento sem defesa é um argumento indefensável, né? Aquilo que não se pode defender é indefensável. Aquele lugar não é habitado, ou seja, um lugar inabitado, não é isso? Letra E, meu irmão não tem habilidade. A pessoa que não tem habilidade é uma pessoa inábil. E por fim, letra F, o homem não foi escrupuloso, ele foi inescrupuloso, né? A pessoa que não tem escrúpulos, né, ela é chamada de inescrupulosa, não é isso? Então, são esses os adjetivos aqui que podem ser usados para completar a nossa coluna, tá? É mais um exercíciozinho também de ampliação de vocabulário, né? Para que vocês consigam ampliar o vocabulário de vocês, né? Aqui com essas palavras, inábil, inescrupuloso, tá? Então agora vocês já sabem que indefensável é aquilo que não tem defesa, que não pode ser defendido. Inábil é quem não tem habilidade. Inabitado é um lugar que não está sendo habitado. Imaculado é algo que não tem máculas, que não tem manchas, que não tem problemas, né? E inescrupuloso é quem não tem escrúpulos, beleza? Então é isso, gente. Continuando, eu vou pedir para vocês abrirem a apostila agora de vocês na página 16, na página 15. Na página 15, para a gente continuar o conteúdo, estudando agora a parte de produção textual da nossa apostila, beleza? Então, gente, hoje nós vamos tratar aqui dos tipos de discurso na narrativa. Então, primeiro, vocês precisam entender o que é uma narrativa, o que é um texto narrativo. Narrar é contar uma história, né? Então, quando vocês, né, chegam em casa, em tempos normais, antes dessa pandemia, vocês iam para a escola, quando vocês voltavam e contavam para os pais de vocês algo sobre o dia de vocês, como tinha sido na escola, o que vocês tinham aprendido, o que a professora fez em sala, né? Quando vocês narravam o dia de vocês, né, vocês estavam produzindo uma narrativa, vocês estavam contando uma história. Toda a história, então, tem o quê? Personagens, né? As pessoas que atuam nessa história, as pessoas que dialogam, que falam, que são responsáveis pelas ações, não é isso? Então, toda narrativa tem personagens, tem verbos no passado, porque você só narra alguma coisa que já aconteceu, então tem verbos no passado também, tá? E nós temos vários tipos de narrativas, né? Além dessa narrativa cotidiana, né, do dia a dia, em que a gente conta coisas que aconteceram com a gente, histórias, né, que fazem parte da nossa vida, nossas experiências, a gente pode ter também, e aí eu vou pedir para vocês abrirem aqui na página 16, né? A gente pode ter outros tipos de narrativa, inclusive narrativas que estão aí no ambiente literário, no âmbito da literatura, tá? Então, um exemplo de narrativa é o romance, né? E aí, além do romance, nós temos também a novela, né? Quem é que já assistiu novela? A novela é uma narrativa, né? É um texto ficcional, é um texto que tem personagens, não é isso? Que tem um tempo, né? Tem início, meio e fim. Então, há um tempo ali
da narrativa que é respeitado, né? Então você tem o desenrolar de uma história, né? Você tem ali no começo a apresentação dos personagens, em seguida você tem os conflitos, né? A trama ali vai se encaminhando para os conflitos entre os personagens. Por fim, a gente tem ali o ponto alto da novela que leva ao desfecho, né? Então, no final da novela tem sempre o quê? Um casamento, a prisão ou a morte dos vilões, e aí a história é fechada, tá? Então a novela é um bom exemplo de narrativa, né? Que passa aí nas televisões. Além disso, nós temos o conto, que é aquela narrativa curtinha, né? Densa, né? Então geralmente é um texto aí de 1, 2 páginas, né? Em média. Então, temos também a crônica, né? Que também é um texto curtinho, mas que aborda aí temas, né? Do cotidiano. Temos a fábula, né? Uma característica da fábula é o fato de ser uma narrativa que tem como personagens o quê? Animais, não é isso? Temos a parábola, que é a versão da fábula, mas com personagens humanos, né? A parábola normalmente, assim como a fábula, tem sempre uma moral da história, né? Então a gente tem uma narrativa e no final uma moral da história, algum ensinamento, alguma lição, né? Só que na parábola os personagens são humanos e não animais, tá? O apólogo, né? É um tipo de narrativa também que a gente tem personagens que não são humanos, né? Mas são personagens aí que podem ser objetos, por exemplo, pode ser uma mesa, pode ser uma cadeira. Os personagens então podem ser objetos, né? A gente pode ter figuras humanas também, tá? E a anedota, né? Que é um tipo de texto, né? Vocês podem marcar aqui também a definição da apostila, produzido com o objetivo de gerar humor, né? É sempre um texto cômico, geralmente breve, né? Com algumas piadinhas, algumas coisas assim que vão despertar o nosso riso. Então, como vocês puderam ver, né? Aqui é apenas uma breve, né, explanação sobre os tipos de narrativa, né? Narrar é sempre contar uma história. Então, todo texto, independentemente das suas especificidades, que conte uma história, que apresente personagens, verbos no passado, é um texto narrativo, tá? Mesmo esses que são produzidos por nós no nosso dia a dia, em que nós mesmos somos os personagens. Beleza? Bem, dito isso, a gente vai voltar aqui para a página 15. Por quê? Porque nós vamos ver os tipos de discurso, né? Quando a gente conta uma história, né, por exemplo, vamos voltar aqui ao exemplo que eu dei no início da aula. Quando a gente volta da escola e quer contar o que aconteceu no dia a dia, a gente reproduz as falas dos nossos amigos, da professora, não é isso? Você vai chegar em casa e vai dizer assim: mãe, a professora disse que amanhã nós faremos uma prova, por exemplo. Então você vai reproduzir a fala da sua professora, né? Os personagens, eles falam, né? Há um diálogo entre eles. E esse diálogo a gente chama de discurso. Nas narrativas, o discurso pode ser direto, o discurso pode ser indireto, tá? Ou pode ser indireto livre. O discurso direto ocorre quando o narrador, né, ou seja, a pessoa que está narrando, está contando a história, reproduz fielmente a fala do personagem, tá? Então são colocados 2 pontos e um travessão para iniciar a fala do personagem, tá? Então, se você chegar em casa e disser assim: mãe, a professora disse, amanhã, turma, nós faremos uma prova. Nesse caso, você está reproduzindo fielmente as palavras da professora. Então, a gente chama de discurso direto. Agora, o discurso indireto ocorre quando o narrador, a pessoa que está narrando, que está contando a história, reproduz com as suas próprias palavras, ele modifica um pouquinho o texto original e reconta, né, o que foi dito, mas com as suas palavras. Então, é o caso, por exemplo, quando vocês dizem assim, ó: mãe, a professora disse que amanhã haverá uma prova. Ou seja, você contou com as suas palavras, resumidamente, aquilo que ela disse, né? Nesse caso, a gente tem o discurso indireto, beleza? Aqui a gente tem um exemplo também na apostila, ó, de discurso indireto. O desconhecido perguntou que horas eram. Percebam que aqui o narrador fala com as suas palavras, né? Ele reproduz com as suas palavras a pergunta que foi feita.
Já no discurso direto, não, ele tem que reproduzir fielmente o modo como o personagem disse, né? Então seria algo assim: o desconhecido perguntou, travessão. Que horas são? Né? Porque aí é a fala da pessoa que fez a pergunta. Beleza? E o discurso indireto livre, há uma fusão ali, né? Entre o narrador, entre as falas, os pensamentos do narrador e do personagem. Então vocês vão perceber que em alguns momentos, né, o narrador está falando e aí sem um aviso prévio entra o personagem e aí às vezes a gente fica até um pouco confuso, precisa voltar ali e reler para compreender, né, o que foi dito. A gente tem alguns exemplos aqui, ó. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Então perceberam que aqui a gente tem a fala do narrador. E aí do nada entra a fala do personagem, ó. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Então aqui a gente entra com a fala do personagem. Então a gente tem essa mistura aí entre a fala do narrador e a fala do personagem. Tá bom, gente? Então é isso. Vamos ficar por aqui, né? Por hoje é só. Vou deixar no final aqui do vídeo a descrição da atividade devolutiva e do dever de casa também. Tá bom, gente? Um beijo enorme para vocês e até a próxima aula. Tchau!